Olá, estamos de volta para mais um tema, Lei Geral de Proteção de Dados, a qual todos têm que se atentar. Todos aqueles que têm dados de pessoas terceiras, ou seja, consultórios, clínicas, temos que estar muito atentos a essa lei. E para isso, mais uma vez, temos aqui essa parceiraça, doutora Tamires Gouveia, da Afonso Correia Advogados, uma das maiores especialistas em LGPD que eu conheço. Bom dia. Tamires, como a gente costuma falar, temos essa liberdade. Prazer enorme estar aqui contigo mais uma vez. Prazer todo meu. Bom dia para você, Marcos. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Então, só para a gente fazer um apanhado aqui rapidinho. A LGPD, todo mundo já sabe, é a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei que ela entrou em vigor no Brasil em 2020, na verdade ela veio antes, né? Ela veio em 2018, mas em função da pandemia foi postergada a entrada dela em vigor. Ela ia entrar em vigor no começo de 2020, né? Mas acabou que não rolou. Então foi até um benefício que a gente ganhou essa extensão de tempo, porque senão as empresas não conseguiriam se adequar. Para as clínicas odontológicas, assim como para qualquer outra empresa, vocês precisam pensar, estou falando diretamente para quem está assistindo a gente, vocês precisam pensar que não é porque eu sou uma clínica pequena, não, eu tenho uma rede, eu já tenho um software, não, eu já sou cliente controle odonto, não, eu estou buscando contratar o controle odonto, por isso que eu estou aqui hoje assistindo, então eu já vou estar resguardado da LGPD. Não. Então, hoje em dia, qualquer um tem que estar adequado à LGPD. Desde o dono da padaria, o dono do estacionamento, qualquer um que processe dados. E quando a gente fala de processar dados, a gente está falando de coletar qualquer tipo de informação do titular, nome, RG, CPF, e para qualquer finalidade que seja. Então, você tem que ter essa finalidade específica do motivo que você está coletando esses dados. Eu estou coletando para segurança, eu estou coletando para prontuário, eu estou coletando para uma promoção, para fins de marketing. Então, assim, você tem que ter essa finalidade. Então, a gente precisa identificar como que a LGPD vai se adequar dentro da clínica odontológica. Se a gente tiver médico assistindo aqui também, que eu sei que às vezes entra um ou outro aqui para pegar o conteúdo, aplica-se para vocês também. Então, vamos lá. Desses 6 passos que a gente tinha criado, eu não vou nem falar os 6 de uma vez, tá? Eu vou falando um por um pra gente poder ir tocando. E Marcos, qualquer coisa... Perfeito. Você vai me levando aqui, você vai puxando a conversa. Vai tranquila. E além de adorar falar, eu ainda falo muito, né? Não, fala bem. A densidade é grande. Então vamos lá. A gente precisa pensar no seguinte. O primeiro item é a identificação de riscos. E como que a gente vai identificar os riscos que a clínica odontológica tem? Tamires, não, a minha clínica não tem riscos. Eu tenho o prontuário aqui registrado, eu sou cliente do controle odonto, então tá tudo certinho, salvo no sistema, eu tenho toda a segurança possível, aqui no escritório, aqui no consultório eu cuido da internet dessa forma, Não. Como que a gente vai identificar riscos? A gente precisa fazer uma análise. Então, todo esse processo, esses 6 passos, a gente vai chamar eles de gestão de riscos. Por quê? Porque através desses 6 passos, a gente vai identificar quais que são os riscos, porque a partir deles a gente vai ver o trabalho que a gente precisa fazer. E como que a gente vai saber o que é risco? Para a gente entender o que é risco, a gente pode utilizar várias técnicas que a gente tem disponíveis aí, principalmente o pessoal de marketing que adora essas técnicas, tipo brainstorm, essas técnicas com esses nomes americanizados. A gente pode usar várias técnicas para identificar esses riscos dentro do seu negócio. A ideia, por exemplo, do brainstorm é uma excelente, porque ela é uma ideia muito simples, né? Ela é muito prática de se utilizar. Sim. Você chegar para os seus colaboradores, chegar para o pessoal da clínica e falar assim, gente, outro dentista, recepcionista, financeiro, qualquer pessoa. Olha, eu queria que você falasse para mim qual tipo de dado que você coleta. E quando eu tô falando de dado, eu tô falando de algo que vincule aquela informação a uma pessoa física, a um titular. Então eu preciso que você me mostre como que esses dados estão entrando e que tipo de dados que são esses. Então a recepcionista vai trazer para ele e vai falar assim, olha,
eu tô vendo aqui que eu tô inserindo os dados no sistema, eu tô colocando isso ou não, eu tô fazendo direto numa fichinha, porque ainda não é cliente de controle odonto, eu tô fazendo isso, só que eu não tenho, eu não confirmo nada com o cliente, eu só anoto. E são esses dados aqui que eu peço. Aí vai para a pessoa que cuida do financeiro, por exemplo, que emite os boletos ou que trata direto com os clientes das cobranças, os pacientes. Olha, eu aqui trabalho com esse dado. Eu tenho aqui o suporte de um mecanismo de cobrança ou direto do gestão da clínica. Gente, olha o suporte do controle odonto, hein? Pelo amor de Deus. Então, eu tenho esse tipo de atividade aqui dentro e eu trabalho com esses dados. Então, assim, a ideia do brainstorm, que numa das primeiras lives que a gente começou a falar dos 6 passos, eu só comentei, mas ela é uma ideia muito prática mesmo, porque você pegando essa sugestão de cada departamento da sua clínica, você vai verificar da onde que estão vindo esses dados e qual que é a necessidade da entrada desses dados dentro da sua clínica. E não só deve ser comum, desculpa interromper, pode falar. Coletar dados desnecessários. É exatamente isso. Não é? A nossa conversa já tá ficando mais alinhada do que o normal, hein? Eu aprendo. Tá? Já pensou você pegar, olhar ali naqueles dados e falar assim, tá aqui, tá pedindo nome da mãe. Tudo bem, nome da mãe você até pode utilizar por algum mecanismo que, sei lá, a Receita determine que tem, ou alguma normativa do CRO determine que você tenha um cadastro que conste mais detalhes da pessoa para identificação, enfim, não sei. Mas pegar e pedir nome de filho. Quantos filhos tem? Sei lá, uma pessoa de indicação no trabalho. Eu não sei. Dados assim que não fazem sentido, sabe? Enfim, dados que não tenham conexão com a finalidade para o qual você está captando eles. Então, eu tô indo... Como é que era o exemplo da sua esposa mesmo? Que sua esposa foi na clínica de radiologia... numa clínica odontológica, de imagens odontológicas. Radiografias e tal. E aí, pediram, a capivara dela, com todas as informações, assim, que eu fiquei até... Ela, no momento, ficou até meio assustada, né? Lógico. Falei, nossa, mas tudo isso... E forneceu depois ela ao ponto de comentar comigo. E é assustador negócio mesmo. Meio fora de propósito. Totalmente, assim, é muito assustador. Qual que é o sentido que tem você dar uma informação que não tem a menor relação com aquele tipo de serviço que está sendo prestado, sabe? Não, olha, filiação. Tá, mas pra que você vai usar isso? Não, quantos filhos tem? Já fez algum tipo de cirurgia? Imagina você ir, não sei lá, no posto de gasolina, fazer um cadastro lá para uma promoção e no posto de gasolina perguntarem se você já passou por algum tipo de cirurgia. É mais ou menos isso. É que a gente precisa ver algo muito distante mesmo e desconexo para entender qual que é a necessidade de você ir numa clínica de radiologia, fazer uma chapa e eles pedirem para você filiação. Pois Quantos filhos você tem, sabe? Tipo, pedir um telefone de indicação e não um telefone de emergência. Não faz sentido, sabe? Tá mostrando que tá desvirtuando o propósito. E a ideia da LGPD é não desvirtuar o propósito da captação de dados. A gente não tinha usado esse termo aqui ainda. Muito legal. A ideia da LGPD é não desvirtuar o propósito da captação de dados. E essa identificação dos riscos vai fazer com que você verifique o propósito da captação de dados dentro da sua clínica. Isso, então o que você está dizendo, além desse propósito, não desvirtuar o propósito, e esse propósito, esses dados têm que estar alinhados com o serviço que será prestado. Exatamente. São informações, vamos chamar até talvez de essenciais a esse serviço que será prestado. Exatamente. E aí a gente já vem para o segundo passo. O segundo passo é a análise e avaliação dos riscos. Então, nesse momento, a gente vai entender para que a gente está utilizando todos aqueles dados e se realmente são necessários. Vamos pensar, eu sou a clínica odontológica, então eu estou captando aqui os dados para a entrada do paciente, e aí eu estou captando nome, RG, CPF, e-mail, endereço.
telefone. Esses dados aqui são essenciais para quê? Para comunicação, para envio de documentação necessária, para, sei lá, a clínica pode criar diversas finalidades e isso vai estar de acordo com o propósito da sua clínica. Às vezes, se é uma clínica menor e você não tem realmente o propósito de criar em cima disso marketing, de querer fazer campanhas e tudo mais, ok. Mas se é uma clínica maior e quer fazer campanha da higiene bucal, campanha da limpeza, campanha chocare, campanha qualquer coisa, a gente vai fazer o quê? Você vai pegar e vai explicar para o titular dos dados, para o seu paciente, que você está captando os dados dele com essa finalidade também. Que você está captando para o prontuário, para que você possa se comunicar com ele em função das consultas, de agendamento, de necessidade de algum risco, de envio de medicação, de marketing, de aviso de campanhas. Então, assim, na análise da avaliação dos riscos que a gente identificou, a gente vai ver qual que é a probabilidade de algum tipo de ocorrência de impacto relacionado ao seu negócio e à privacidade dos pacientes se você captar um dado que não é essencial para o que você se propõe. Ai, não, eu quero, sei lá, eu quero que ele me fale tal dado dele, eu quero que ele me fale a religião dele. Qual que é o propósito disso? E qual que vai ser o impacto para o seu negócio e para a privacidade do seu paciente se esse dado vazar? Gente, eu tô aqui, ó, eu tô indo realmente bem distante. Perfeito, mas tem que viajar mesmo, levar para o extremo. Porque o extremo fica mais palpável para o entendimento, né? Exatamente, porque às vezes a gente fala algo que para uma realidade não é tão extrema, então aí ela fica meio confusa. Então eu vou jogar assim exemplos bem absurdos mesmo para vocês entenderem a distância. Então, a partir disso você vai avaliar, vale a pena eu pegar esse dado? Porque e se tiver um impacto? Vamos pensar, se acontecer um incidente de dados, porque assim, o incidente de dados e o vazamento de dados são coisas diferentes, que a gente também vai tratar mais pra frente aqui. Mas um incidente de dados, ele pode acontecer porque, como o Marcos disse, a gente tá na internet. E na internet, qualquer coisa pode acontecer. A gente tá vulnerável na internet. Do mesmo jeito que ela tá aqui agora disponibilizando todo mundo assistir a gente tá aqui conversando, daqui a pouco a internet para e a gente não consegue. A gente tá na mão dela, então não tem como, tem algumas coisas que estão fora da capacidade da gente resolver. Então, por conta disso, a gente precisa sim avaliar esse tipo de impacto. Como que aconteceria isso? Então, ó, poxa, se tiver algum tipo de incidente, ou se o paciente vier e pedir para eu demonstrar para ele a finalidade para a qual eu estou utilizando esses dados, eu tiver uma inspeção da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e eles olharem para mim e falar assim, escuta, mas por que você pegou a religião da pessoa? Qual que era a finalidade disso? Se é um tratamento odontológico, se você vai usar os dados dela para fins de marketing, não sei o quê. Você vai fazer uma missa, um culto, alguma coisa dentro da clínica? Não dá, né? Não tem conexão. Então, a ideia da avaliação desses riscos que a gente identificou é exatamente isso. Falar assim, olha, na hora que eu identifiquei eles, eu falei, imagina, não. Isso daqui eu vou usar sim, é importante. É melhor sobrar do que faltar, né? Mas aí na hora que você olha melhor, que você faz essa avaliação, você fala, não vale a pena. Não vale a pena, vou estar colocando pelo no ovo. Aquele pelo no ovo que a gente sempre procura. Não vai rolar. Então, a avaliação ela serve para isso. Pra gente se aprofundar dentro dos riscos que a gente identificou. Uma vez que a gente se aprofundou, Marcos, tô seguindo? Se você tiver algum ponto, você vai me falando. Tá ótimo. Uma vez que a gente se aprofundou, a gente vem pro plano de ação. Ah, e um detalhe importante é o seguinte, antes de eu entrar no plano de ação de verdade, eu tô fazendo esse resumão aqui, esse apanhado, para aqueles que pediram o tema de novo e não tiveram oportunidade de assistir as últimas lives, que a gente se aprofundou e estendeu bem dentro deles. E para aqueles que já têm o material, como eu disse, anotando uma coisa ou outra, por isso que eu tô trazendo alguns pontos, algumas palavras-chave diferentes, para vocês também conseguirem adaptar alguma coisa que vocês precisarem, tá? Então vamos ao plano de ação.
Que é o terceiro passo. Que é o nosso terceiro passo. Então, a gente identificou os riscos, a gente avaliou esses riscos para ver a necessidade de utilizar esses dados. Então, a identificação de riscos é ver os dados que estão entrando, que estão saindo, por que estão entrando e saindo. A avaliação é necessário? Precisamos mesmo disso? A gente vai fazer aquela pequena limpa ali já na avaliação. Quando a gente vem para o plano de ação, a gente vai evoluir essa situação, a gente vai evoluir a nossa conversa. Porque com base nessa avaliação, a gente vai criar um plano, vai criar uma estratégia para mitigar esses riscos identificados. Tem dados que são essenciais para você enquanto clínica odontológica. E você não vai poder deixar de captar esses dados. Principalmente os dados relacionados ao tratamento. A gente está falando aqui até agora só de dado pessoal, propriamente dito, né? Esses que a gente conhece como dado pessoal, de identificação, nome, RG, CPF. E o prontuário, que consta detalhamento do tratamento, algum tipo de enfermidade que o paciente tenha, porque no caso da clínica odontológica, sim, você precisa saber, você precisa de uma certa anamnese, né? Uhum. Não sei nem... Gente, eu falo uns termos aqui que eu não... Não, mas tá certíssima. Às vezes eu tenho medo de passar vergonha. Não, eu já peço certíssima. desculpa. Então, quando a gente vai no dentista, tem, né, essa anamnese. Então, a gente precisa deixar claro pro dentista se a gente tem algum tipo de cirurgia, mulheres se tá grávida, se tá lactante, por algum tipo de procedimento que vai fazer ou medicamento que vai ser indicado, a gente precisa passar isso pro profissional. E vocês, profissionais que estão recebendo esses dados, saibam, esses dados são sensíveis. Esses dados não são simplesmente dados, como nome, RG, CPF, endereço. São dados sensíveis, porque eles estão diretamente ligados à saúde da pessoa. Então, assim como a religião, como orientação sexual, todos estão ligados diretamente à opinião, à parte dentro da pessoa. Então, não tem como a gente discutir sobre isso. Então, esses dados, eles são ainda mais importantes da gente analisar. No caso de vocês, dentistas, vocês têm obrigatoriamente esse tratamento de dados sensíveis. Então, é muito importante identificar a necessidade do limite desses dados sensíveis que vocês vão captar. Então, olha, para esse tipo de tratamento, não é necessário eu captar esse tipo de dados. Então, eu não vou captar. Por que para um tratamento que você não precisa de determinadas questões da anamnese, você vai manter aquelas questões? Perfeito. Ai, não, eu vou manter elas por preciosismo, eu vou manter por precaução. Não faça isso. Não faça isso porque você vai estar aumentando os riscos do seu negócio. E riscos de exposição de dados, de vazamento, de qualquer tipo de situação relacionada a dados para o seu negócio, risco na reputação do seu negócio. Sem dúvida. Então isso não é que nem, por exemplo, sei lá, um Facebook que tem algum problema com vazamento de dados, o ChatGPT que tem problema com vazamento de dados. Não é vazamento ou exposição, que a gente não sabe o que aconteceu. Não vamos culpar. Uhum. Então, teve uma exposição ou um vazamento de dados. Aconteceu isso. A gente vai olhar esses dados, vai identificar e tudo mais, aí vão pegar e vão olhar. Falam assim, nossa, mas peraí, tem dados aqui que não fazem parte daquilo. Tem dados aqui que não... Só que o Facebook, o ChatGPT, esse tipo de... Eles não vão se preocupar com, ai, nossa, esse pontinho, esse pontinho. A grande diferença é que são instituições impessoais. E não vão quebrar, né? E não vão quebrar. Elas né? não vão quebrar. Teoricamente. Elas podem passar por uma situação difícil, mas não vão quebrar. Sua clínica consultório, ela é pessoal. Ela está baseada na sua reputação que você construiu arduamente. Exatamente. Né? E um detalhe desse que a Tamires está falando pode jogar tudo por água abaixo. Tudo. Anos de trabalho, de captação de clientes, de reconhecimento no mercado. Porque uma coisa... tem gente que não fica nem sabendo de exposição de dados de empresas grandes. Mas vamos pegar Campinas, Paulínia, essas cidades aqui na nossa região, que são cidades que não são pequenas, mas que no fim das contas é como se fosse a Vila do Chaves. Todo mundo sabe de todo mundo se conhece de certa maneira. Se todo mundo não se conhece um que conhece o outro.
Então imagina na sua cidade acontecer isso. Agora, vamos estender isso para São Paulo, porque a gente tem muito cliente aqui no Controle Odonto que é de São Paulo. Então vamos estender. Ai, nossa, em São Paulo a gente pode até trazer um plus dessa história, porque em São Paulo não é só um que conhece, um que conhece. Lá em São Paulo é nome mesmo, é nome. Você é conhecido pela sua marca. Então, é mais importante ainda, a gente precisa ficar muito atento, porque um deslize, você vai colocar abaixo tudo aquilo que você construiu no seu negócio. E para tentar resolver isso, fazer as pessoas esquecerem de algo assim tão desconfortável, desagradável, e que poderia ter sido evitado, é muito complicado. Então, no plano de ação, a ideia é a gente pensar basicamente em 3 pontos. Medidas para mitigação dos riscos. O que eu posso fazer para diminuir risco em caso de exposição, ou em caso, a gente está falando de exposição e de vazamento, mas também em caso de auditoria ou de inspeção da ANPD. Imagina se a ANPD resolve falar assim, não, olha, a partir de hoje, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uma malha fina aqui e vou sortear. Vou fazer igual a Receita Federal, vou sortear algumas pessoas aqui e vou atrás delas para ver se está tudo em ordem com a LGPD. Aí pega e sorteia a sua clínica. Vai chegar na sua clínica e vai falar assim, então tá, então entendi qual que é a necessidade dos dados e tudo mais, mas quais que são as medidas que você aplicou para mitigar esses riscos? O que você buscou fazer? Você contratou um software, você planilhou isso, você conversou com a sua equipe, o que você fez? O que você fez a título de prevenção? Então vamos sempre pensar no seguinte, mitigação de riscos, prevenção e resposta a incidentes. Uma consequência da outra nesse plano de ação. Mitigação dos riscos, aquilo que a gente identificou e avaliou, vê a necessidade, se realmente precisa e vê a melhor forma possível de cuidar desse dado. Através do software, através do que você quiser. Eu indico o Controle Odonto. A prevenção nada mais é do que você realmente, a gente já vai cuidar disso nos próximos passos. Você dá sequência nisso, né? Nesse projeto da mitigação e no seu plano de ação. E a resposta a incidentes é você estar pronto para sempre explicar o motivo disso. Então, se você identificou e avaliou, é óbvio que você vai ter uma resposta para aquilo. Aconteceu alguma coisa. Mas espera aí, aconteceu, mas eu consigo justificar. E consegue justificar de maneira aceitável e plausível, né? Não com vozes da sua cabeça. Desculpinhas. Exatamente. Vamos lá. Só lembrando, antes da gente entrar no 4º passo. Tudo isso que a gente está falando, 6 passos, eles são essenciais que eles sejam feitos e aplicados de forma integrativa dentro do seu negócio. É uma clínica pequena, tem a recepcionista e tem o dentista, vai ser aplicado de forma geral e ampla, com você e com a sua recepcionista, com você recepcionista e com o seu dentista. Vai ser assim, não, é uma clínica e tem 4 unidades. Então tá, então todo mundo vai ter que estar alinhado nas 4 unidades. Recepcionista, financeiro, marketing, contabilidade, inclusive terceiros. Inclusive aqueles que você está contratando por fora. Por exemplo, você contratou o Controle Odonto. Controle Odonto, e aí? Você tá por dentro da LGPD? Você tá adequado? Fechou? Tal empresa, tal fornecedor, você tá por dentro? Então, é de forma ampla. O seu plano de ação precisa pensar em tudo que faz o seu negócio virar, certo? Então, vamos lá. Monitoramento e controle. Nosso 4º passo. O monitoramento e controle nada mais é do que a implementação do plano de ação e os cuidados com o plano de ação para que realmente a gente tenha resultado com ele, né? Não adianta nada a gente criar um plano de ação e colocar em prática. Então, se a gente não colocar ele em prática, não começar a pontuar e identificar, olha, coloquei meu plano de ação em prática. Na hora que você coloca em prática é outra coisa, porque no papel ele funciona muito bem. Tudo fica lindo. É lindo, no papel tá perfeito. As minhas petições, por exemplo, eu leio elas antes de protocolar na justiça, falo, gente, tá impecável. Eu protocolo, o juiz às vezes lê de outro jeito. É interpretativo, né? Não adianta. E é exatamente isso. Você escreveu com uma interpretação de como que as coisas iam funcionar.
Tipo, você leu aquilo imaginando, você escreveu aquilo imaginando uma coisa. Na hora que você vai aplicar de verdade, na prática, você fala, não vai rolar. Então, você vai precisar adaptar. Então, esse processo de aplicação do plano de ação com monitoramento e controle é essencial para fazer o seu plano de ação funcionar. Ele só vai funcionar se realmente você tiver monitoramento e controle. Ai, Tamires, por quanto tempo? Não tem prazo. Não tem prazo. Sabe por quê? Porque a legislação vai ser alterada, o CRO vai enviar novas normas para você cumprir, você vai ter novas especializações, novos especialistas dentro do seu negócio. Seu negócio vai crescer, você vai manter do mesmo jeito, não importa, sempre muda. Não adianta falar que daqui a um ano vai estar exatamente a mesma coisa, porque não vai estar. Não vai estar. Ou seu faturamento vai ter aumentado, ou vai ter diminuído, ou você vai ter ampliado, ou você vai ter quebrado, alguma coisa vai acontecer. Se você tiver em conformidade, e isso porque a gente tá falando só da LGPD, tá, gente? Mas a conformidade em si, ela é essencial de um modo geral. Só que a LGPD, ela te ajuda a identificar a conformidade com diversos outros pontos que você precisa estar. Então, quando você fizer essa identificação, você identificou os riscos, você avaliou eles, você fez o seu plano de ação, montou ele, colocou ele em prática, você vai ver o que precisa ser reajustado ou não, você vai sentir que você está perdendo tempo num negócio que não fazia sentido, você vai sentir que aquele dado que você tinha certeza que era essencial para você, de acordo com o andamento do seu plano de ação, não está funcionando, você não está usando. Você pode tirar ele então. Ou tá faltando um dado, porque no meio aqui do monitoramento e avaliação, eu tive um insight aqui e eu pensei numa campanha que eu posso criar, em algo que eu posso fazer para trazer novos negócios, para ampliar o meu negócio, para trazer novos especialistas, para atender melhor o meu público. Você vai ter que alterar também. Então, o monitoramento e o controle, eles são essenciais. Então, assim, dos 6 passos que a gente colocou aqui, e eles são 6 passos que eles podem ser aplicados na conformidade da LGPD, na conformidade com o que você precisa se adequar especificamente com o CRO, com qualquer outra legislação específica. Esses 6 passos, eles são de conformidade de um modo geral. Tudo. E a gente está trazendo para a LGPD, porque a LGPD ela é tão profunda que ela vai te ajudar a ver, inclusive, outras legislações que se aplicam para você e que você não está utilizando. Porque se você não tiver adaptado a isso, no caso dos dentistas, você tem que ter o prontuário, você tem que tratar dados sensíveis. Aí eles vão chegar, a autoridade nacional vai falar assim, mas você está tratando dados sensíveis, por que você está tratando? Se você não tiver em consonância com a legislação aplicável do CRO e sabendo o que o CRO te permite ou não, como é que você vai explicar para a NPD que você está autorizado a tratar dados sensíveis? Eu sou dentista. A NPD não está nem aí. A NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela só quer saber por que você está fazendo isso e se realmente faz sentido. Se você está amparado pela LGPD. Eu estou captando dados sensíveis porque eu sou dentista, o CRO, através de tal normativa, me permite, em função disso e disso e disso, na própria LGPD aqui, de acordo com o meu plano de ação, de acordo com o projeto que eu tenho montado, realmente está identificado que dados sensíveis para médicos, dentistas e não sei o que, tratamentos assim, assado, eu estou permitido. Então tá aqui a minha documentação, ou você pode vir fazer uma auditoria à vontade, que tá tudo em ordem. Tamires, ótimo. Até essa questão, esse 4 passos é tão importante, não que os outros não sejam, mas monitoramento, controle, enfim, é onde as coisas efetivamente acontecem. Sim. Você sai do planejamento e entra na realidade. Sim, né? Exatamente.